Bom dia, boa segunda-feira para todos. Ensinamento de Meishu Sama: ação purificadora por meio de desastres naturais. Publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Como diminuir a ocorrência de incêndios? O acúmulo de boas ações e virtudes praticadas por pessoas de fé poderiam modificar esse cenário, de forma a eliminar as impurezas. Infelizmente, é raro encontrar seres humanos desse tipo hoje em dia. A grande frequência de incêndios revela o quanto é abundante a quantidade de indivíduos sem fé e com má conduta na sociedade. Enquanto o homem contemporâneo não acreditar em Deus, não adquirir conhecimento espiritual e continuar apoiando-se somente na materialidade, é evidente que aconteçam muitas desgraças. Isso é o que determina a rigorosa lei divina e dela não há como escapar. Como existente, cegueira combate o mal com métodos periféricos que não atinge a essência, não há o que possa ser feito. Em suma, é preciso fazermos a nossa parte, seguir os padrões de Deus de maneira que não acumulemos impurezas e máculas. Devemos ter plena consciência de que não existe maneira de ficarmos seguros a não ser essa. Condições climáticas e atmosféricas. Uma nova visão. Explicarei agora a interpretação espiritual sobre a alternância das estações do ano e as condições climáticas. O homem moderno, acostumado a interpretações científicas, poderá até torcer o nariz para a minha visão, mas faço essa declaração com muita convicção, baseado na revelação divina. Resumindo, em poucas palavras, a mudança do clima e o tempo ficar bom ou ruim são eventos que o próprio ser humano produz. Isso pode soar estranho, mas gostaria que considerassem a explicação que darei a seguir. Bom, primeiro gostaria de parabenizar a pessoa que mora aqui no litoral, também Vale do Ribeira, porque o clima tem sido muito generoso com quem mora aqui, né? Enquanto em vários lugares estava tendo uma seca extrema, uma umidade do ar muito baixa, né? Menos de 30% de umidade do ar, e várias queimadas, incêndios, né? Muito. Aqui estava um clima assim, 22, 23, 24 graus, bem úmido, né? A gente tem o nosso sítio em Miracatu, que fica no Vale do Ribeira, tudo verdinho, tem nada seco, tudo verde, porque, não sei, talvez o nosso sítio é rodeado de floresta, né? É bem pouco assim a área para produzir, a área desmatada é bem pequena. Acho que 90% do nosso sítio é floresta. 10%, se chegar a 10%, acho que é muito, de área para desmatada, né? Para plantar banana, palmito, essas coisas, mandioca, né? Então, clima aqui, se está assim, ser humano daqui, parabéns. Não está tão extremo, né? Tem lugar que está muito extremo, e clima extremo. Como o Meishu Sama falou no ensinamento, reflexo do ser humano. Reflexo do ser humano, né?
a causa das variações atípicas do clima. A princípio, escreverei sobre a causa das variações climáticas, desde o frio do inverno até o calor do verão. Mesmo que, na sua origem, exista o curso natural das mudanças do tempo conforme a época e de acordo com a sequência de transição natural das 4 estações do ano, ocorrem, contudo, mudanças atípicas. Por que isso acontece? Acredito que a maioria dos leitores já tenha compreensão de que, além dos 5 sentidos que nos fazem ter a percepção deste mundo material, estamos sujeitos a influências do mundo espiritual, onde todo o sônem humano se reflete. Mundo espiritual, este Sama fala que é mundo do sônem, né? Sônem, vocês sabem, né? Aqueles 3: pensamento, sentimento, vontade. Os 3, né? Esse mundo do sônem. Então, além do que a gente vê, mundo material é como o nosso corpo. Nosso corpo é material, não é? Mas é espiritual. Nosso espírito dentro do corpo. Mundo é espiritual, material. Não sei se é fácil de entender, né? Acho que é. Livro, papel, não é? Foi na editora lá, na gráfica, imprimiu letra, né? De uma maneira que a gente entende o que está escrito. Além disso, tem a parte espiritual. Daqui saindo luz. Saindo luz do livro. A pessoa que enxergar, tiver essa sensibilidade de ver, né? Ver saindo luz. Quando a gente lê, por isso o Messias falava tanto para ler, né? Mesmo que não está entendendo nada, lê várias vezes. Ele fala que depois da 7ª vez começa a entender melhor. Então, lendo, absorvendo luz pelo olho, essa luz diretamente limpando, né? Então, mundo material, tudo tem espírito. Flor tem espírito. Caligrafia vivo. Desenho vivo. Foto de Meshame vivo. Aqui tem várias caligrafias, tudo saindo luz. Cada uma manifestando aquilo que está escrito, né? Essa aqui, Fukujokai, né? Fukujokai, oceano de prosperidade e longevidade. O Meshama escreveu, manifestando prosperidade e longevidade no ambiente. Mas para quem absorve, né? Tem pessoa que nunca presta atenção, nenhuma caligrafia, nenhum desenho de Canon, tão preocupado com tanta coisa, mas é aquilo que Meshama fez, desenhou, não admira muito, não curte, né? Porque muito ligado ainda na parte material. Quando a gente vai espiritualizando, a gente vai elevando, né, nas camadas do Yukon, essas caligrafias, essas coisas chamam. A gente quer ficar olhando, ficar curtindo. Olhando assim não dá para entender nada que está escrito, né? Mas depois de 5 minutos apreciando, você vê que você está modificado. Alguma coisa mudou. Isso aí. Como atua, né? Um quadro, uma coisa material, não é nem original, cópia, né? Alguém tirou foto, foto da caligrafia, né? Fukujokai. Aí
deu uma branqueada no fundo, deu um contraste, e mandou revelar como foto, fez moldura, colocou, e manifestando. Porque quando feito cópia, né, espírito entra também. Por isso o Meshama falou que poderia fazer cópia de Ohikari, porque quem ia fazer, né? Apesar que para a mesma pessoa que ele falou que podia fazer cópia, ele falou que não precisava Ohikari, na verdade, né? Era só comunicar, tal pessoa então vai se tornar membro. A gente solicita que ela tenha permissão para canalizar a luz divina. Então ele autorizava, né? A pessoa servir como instrumento. Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Voltando ao assunto. Portanto, se por acaso um grande número de pessoas possuísse um sonen correto e harmonioso, isso produziria um clima ameno e ordenado. Por isso, novamente, pessoa daqui, né? Nesse aspecto climático, pelo menos, tem outros aspectos, né? Violência urbana, o sofrimento individual de cada pessoa, essas outras coisas. Mas nessa parte de ter um sonen moderado, moderado quer dizer, você não é tão extremo, você tem raiva, mas não é ódio, você tem, fica feliz, mas não extrapola, sabe? Tem medo, mas não é aquele pavor. Tudo é menos, mais controlado, mais moderado, mais isonomê. Então o clima é lugar muito calor, né? Aqui gostoso. Outros lugares tanto frio, às vezes faz um frio, aqui gostoso. Sempre é gostoso. Isso eu tenho reparado, já tem um tempo. Não é agora que é reparando, faz tempo já. Principalmente depois que inaugurou aqui, tenho reparado muito isso, muito. Os primeiros anos ainda estava bem extremo, mas de uns 2 anos para cá, bem ameno. Claro que no auge do inverno, mais frio, no auge do verão, mais quente, isso sim. Mas fora isso, né? Porque tem lugar que parece que é verão eterno. Não tem inverno. Inverno não chove. Tão extremo, né? Que o clima ficou. Aqui tem chovido sempre. Sempre, né? A gente até fala, puxa, essa chuva podia cair lá onde, precisando, né? Precisando. Aqui também precisa, né? Chuva. Mas tem lugar precisando. Hortinha aqui do quintal, cresceu tudo. Até o matinho em volta tem que tirar um pouco. Como cresceu rápido. Tudo crescendo, né? Estava vendo ontem, o preço do café vai subir. Porque lugar onde planta tão seco, café, folha, parece que queimou, mas não queimou. Falta de água, muito sol, e secando, né? Planta seca, né? Novamente, por causa do sonen do ser humano. Sonen do ser humano. Ao contrário, quando uma grande quantidade de indivíduos está fora do equilíbrio normal, são seres humanos gélidos, insensíveis. Esse sonen de falta de amor e calor
faz com que o clima fique mais frio do que o de costume para a época. Se por acaso a exaltação de ânimos passa dos limites, o resultado é um calor que ultrapassa o esperado para o período. Então, olha que interessante. Falta de amor. Muito frio. Região ficando frio. Exaltação dos ânimos, ou seja, a pessoa ficando sempre muito brava, sempre brigando, não é? Tudo é brigando, discutindo, muito embate, muita disputa, que é o que a gente vê no mundo, né? Clima ficando extremamente quente. Além do mais, o sono negativo como resultante de reclamações, insatisfações, maldições e desespero se refletem no mundo espiritual, e isso faz parar no ar uma sensação sombria de desânimo. Esse sono de lamúria, queixa, reclamação, maldição, né? Gera nas pessoas o que? Desânimo. Pessoas que eu digo, toda aquela população, né? Então o que acontece materialmente? Depressão, angústia, ansiedade, todos os tipos de doenças. Por que então essas doenças? O próprio ser humano criou, reclamando, se queixando, lamuriando, falando mal, né? Amaldiçoando. Assim. E criando para si mesmo e para quem, porque junta, né? Várias pessoas com esse mesmo sono, e aí lugar dissemina como se fosse uma epidemia de desânimo em todo mundo desanimado. A pessoa tudo desanimado, na seca, tudo pegando fogo. Nossa, quanta purificação, né? Gerado pelo próprio ser humano. Cototama e condições climáticas. O cototama que o ser humano emite também exerce uma grande influência. As palavras que pertencem ao mal, como caluniar o próximo, reclamar, xingar e mentir, nublam excessivamente o mundo espiritual. Há algum tempo, um religioso amigo meu conseguia enxergar o cototama que as pessoas emitiam. Quando eram expressas palavras que pertenciam ao mal, ele enxergava uma fuligem escura saindo pela boca da pessoa, como se fosse uma fumaça preta. Caso elas dissessem palavras relacionadas ao bem, via uma fina luz esbranquiçada. Essa fuligem emitida pelo mal cototama nubla o mundo espiritual, e quando alcança um certo limite, naturalmente ocorre uma ação purificadora para eliminar e limpar essas impurezas. Esses eventos seguem a mesma lógica da necessidade de se limpar o interior da casa quando o pó se acumula. Portanto, chuva forte, tufões, trovões, enchentes, incêndios, terremotos existem para purificar, limpar, lavar e incinerar as impurezas acumuladas. Quem promove essa ação purificadora é o segundo shintoísmo Haraido ou Yahashira no Kami, que são os 4 deuses da purificação denominados Ibuku Donushi no Kami, Seori Tsuhime no Kami, Hayaki Tsuhime no Kami e Hayasa Surahime no Kami. Eles executam o trabalho da purificação mundial e empregam muitos dragões para essa função.
Novamente, tufão, trovão, enchente, incêndio, terremoto, são para eliminar as máculas produzidas pelo cototama do ser humano, pelo aquilo que o ser humano fala. Neste samba falava muito sobre cuidado, cototama. Tem divindades, os Haraido, são 4 divindades que cuidam desse departamento do mundo divino, departamento das calamidades, departamento de limpeza das máculas, né? Para que não acumule muito, tem que limpar. Mas enquanto nós, seres humanos, não pararmos de enxergar o mal em tudo, de profanar o mal, ou seja, de levar o mal para todo lugar, através do que a gente fala, das nossas reclamações, nossas queixas, nossa ingratidão, vai criar nuvens. Nós vamos passar por essas calamidades, né? Então, não adianta só limpar. Limpar não é consequência daquilo que a gente faz. Então, parar de fazer, o mundo vai ficar um clima tão agradável. Parar de se queixar, parar de falar mal, né? E se a gente fizer ainda o contrário, ser grato, falar, olha, você pode até ver um monte de coisa que do seu entendimento você fala, está errado, mas não fala. Não fala. Ah, isso está errado, aquilo está errado. Não é não falar. Pode até falar, mas não é, isso está errado. Olha, não acha que isso está errado? Olha a diferença. Um é bom. Olha, você não acha que está errado? O outro, está errado. Depende, sentimento que põe na palavra. Palavra é pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, né? Então, depende de nós, né? Então o que a gente faz? Fica esperando os outros mudarem? Não. A gente começa a mudança por nós mesmos. A gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. A gente quer um mundo mais justo. Então a gente tem que ser justo. A gente quer um mundo melhor, então a gente tem que ser melhor. A gente quer um mundo bonito, então a gente tem que praticar o belo, né? A gente quer um mundo com um clima mais agradável, a gente tem que melhorar nosso sono. Melhorar nosso sono. Como é que a gente vai melhorar nosso sono? Em primeiro lugar, sabendo essas verdades. Se não souber essas verdades, é muito difícil. Precisa saber da influência do sono no mundo espiritual, e aí você querer modificar e pedir para Deus limpar as impurezas e as máculas que existem em nós, para que o nosso espírito se eleve nas camadas do mundo espiritual, entrando em camadas onde o sono é melhor. Tem camada espiritual que todas as pessoas que habitam essa camada espiritual são pessoas
cheias de ódio, de raiva, de não sei o quê. Então, elas vivem em guerra entre elas. Como você é uma pessoa assim, quando você morre, você vai no mundo espiritual, é tudo guerra. Todo mundo batendo e xingando e assim, querendo se matar, apesar de já estar morto, né? Mas assim, uma briga. Porque pessoa, enquanto viva, era essa pessoa. Quando morre, é esse lugar que vai, né? Então, para modificar, não é praticamente impossível você estar nesse lugar e falar: ah, não, eu não vou mais brigar. É praticamente impossível. Por quê? Porque as máculas que a gente tem fazem com que nosso espírito não suba. Ele é pesado, fica aqui. Por isso precisa limpar com o jorei, com a prática do bem, com a leitura do ensinamento, com as orações, com aquilo que é bom. Limpar com o que é bom, para não precisar limpar somente com tufão, furacão, desgraças e doenças e pobreza e conflito. Limpar de uma maneira celestial e não de uma maneira infernal. Isso que Meixo Sama veio trazer, né, para a gente. Então, limpando nosso espírito sobe, se eleva. E aí, sonem do lugar é melhor. Aí, sonem muda. Mas para mudar precisa de limpeza. Por isso mesmo eu falo, o primeiro passo é limpeza. Depois, limpando, adquirindo sabedoria. Sabendo dessa, tipo, teoria, né, divina. Sabendo dessa verdade, como se chama ensino. E aí, através das limpezas que vão ocorrendo, ganhando força para modificando. Por isso a gente insiste, né? Ministra jorei, recebe jorei, lê ensinamento, faz oração, né? Procura ajudar as pessoas, ministrando jorei. Às vezes a gente quer ajudar falando, não adianta. A pessoa não entende, não tem como entender, porque está muito sujo. Primeiro precisa limpar, então primeiro precisa jorei. Aí, ministrando jorei, oferecendo, olha, que nem aqui a gente tem um monte de livrinho fininho, que a gente oferece para, não quer levar para você ler, depois você traz de volta, a gente vai emprestando, né? Fazendo rodízio. Só leva, não é como, toma, não precisa devolver. Leva, devolve, para a gente emprestar para outros, né? Aí, levando, lendo, recebendo jorei. Aí a pessoa começa também a vir participar das orações, ou fazer oração em casa. Pegou rumo. Pegou o caminho da evolução espiritual. Por quê? Porque aí vai começar receber bastante limpeza, que é uma graça, né? Para que possa elevar espiritualmente. E aí a vida da pessoa modifica, né? Porque quando a gente está num nível espiritual ruim, nossa vida aqui também não é maravilhoso, né? Mas quando a gente purifica, limpa, sobe, nossa vida aqui começa a melhorar. Só que nosso problema é que a gente ainda é muito instável. A gente sobe 2, desce 3, sobe 4, desce 2. A gente varia, é igual ações do mercado financeiro. Fica subindo, descendo, você não sabe, né? O que vai acontecer, né? O ideal é tentar manter, subiu, manter. Então, manter o quê? Manter as orações,
manter jorei. Jorei não pode ser eu estou purificando, vou receber jorei. Não, jorei é eliminar a nuvem espiritual. A gente tem, então, eliminar com o jorei é muito melhor do que só eliminar sofrendo. É uma coisa tão boa, não é? Cada nuvem que a gente elimina com o jorei é um sofrimento a menos. E quando a gente elimina dos outros, ministrando dos outros, pessoa agradecendo, vindo para a gente recebendo como luz de agradecimento, luz de gratidão, eliminando nuvem nossa. Além disso, ministrando luz, passa por nós, eliminando nossas nuvens, mais a gratidão das pessoas. Por isso, ministrar ainda é melhor que receber, né? Tem pessoa que nunca quer receber, só quer ministrar. Mas é bom receber também, né? Bom, tá bom? Então, não tem segredo. Se a gente ainda não consegue parar de se queixar, de amaldiçoar, de tudo, dedica na obra divina, que vai conseguir. Talvez demore um pouco, né? Porque talvez a quantidade de nuvens seja muito grande e às vezes a pessoa não consegue dedicar tanto quanto necessitaria para diminuir mais rápido, né? Mas isso também não tem problema. O importante é primeiro passo, depois mais um passo. Cada um é seu tempo. Uns têm muita mácula, outros têm pouca, tem menos. Uns vão, enquanto uns estão ainda rastejando, tem gente correndo. Não faz mal. Não é uma competição. Só quem chegar primeiro. Não. A senhora fala que os últimos serão os primeiros? Acho que nesse caso os últimos serão os últimos. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.